Bom dia a todos. Com muita alegria que a gente dá sequência ao nosso trabalho do Grupo de Oração Ismael. E dessa vez nós teremos como público-alvo as pessoas que estão em grandes dificuldades financeiras, aquelas que são pobres ou até mesmo conhecidas, tidas na condição de miseráveis. Então a gente vai abranger um pouco mais, porque na semana passada a gente destinou aos moradores de rua. Agora mesmo aquelas pessoas que têm um teto, mas que muitas vezes estão passando grandes dificuldades financeiras, em situação de fome, penúria, frio e tudo mais, esses serão o alvo da nossa oração de hoje. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a visão de Emmanuel a respeito da prece, porque mesmo sendo um trabalho de intercessão, o nosso objetivo principal do grupo, muitas vezes a prece não vai ter a capacidade de alterar a situação fática pelo grupo de pessoas ou pela situação probatória que se está vivendo. Mas ela sempre vai ser um ponto de amparo, um bálsamo confortador. Então, nesse aspecto, a ideia de Emmanuel é o que a gente vai apresentar aqui. Vamos lá, então? No texto, chama A Prece, está no livro A Luz da Oração. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Essa luz ela vai fazer o quê? Ela vai nos indicar as ações corretas, o caminho que devemos seguir em nossa trajetória, né? Para que possamos estar sempre diante das opções mais viáveis, diante das adversidades que eventualmente surgem. E ele prossegue aqui: não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo, de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Então, bordão de arrimo, ou seja, um ponto de apoio. Até porque, Emmanuel explica aí, muitas vezes essas situações de adversidades são provações e visam justamente o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. E a oração fica sendo então um ponto de apoio, na medida em que ela vai nos renovar as forças para que a gente tenha condições de enfrentar essas lutas difíceis que muitas vezes são até coletivas, como no caso dessa pandemia que a gente está vivendo, ou mesmo no caso da extrema pobreza, que é o público-alvo das nossas orações de hoje. Ela vai ter a oração esse mesmo efeito aí de ser um bordão de arrimo. Prosseguindo, não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio tempo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor de nossa própria cura, porque constitui um remédio da alma. É através da oração que a gente também vai renovar as próprias energias superiores, que são produzidas através dos elementos força, como já foi dito a respeito aqui da oração quando abordamos o texto dos Mensageiros, a obra de André Luiz. Isso aí vai ser, inclusive, elementos que são utilizados para a nossa própria cura. Então, nos casos de enfermidades também, como Emmanuel diz claro, pode ser que ela não vai operar a cura imediata, mas ela vai ser o princípio de renovação mental, fluídico, energético e magnético que vai auxiliar o início desse processo de cura, nesses casos aí de doença ou enfermidade. Prosseguindo, Emmanuel diz: não será a oração uma prerrogativa indébita, que nos isente da luta humana imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Interessante essa analogia, né? É como se nós estivéssemos, e de fato estamos, numa trajetória longa, num caminho difícil, cheio de curvas, cheio de pedras, dificuldades, estrada ruim,
mas vem a oração como um poço que a gente abastece o nosso carro. E aí a gente renova o tanque para poder dar sequência nessa longa viagem. Muito legal essa analogia, essa comparação que o Emmanuel faz. E mais uma vez, prosseguindo aqui. Na dor, a oração ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá tua bússola. Cultiva a prece com a mesma persistência a que te induzas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Muito forte, né? Essa passagem. Se nós fizéssemos isso, se nós dessemos a oração a mesma importância que a gente dá para buscar a água quando estamos com sede, ou o pão, ou qualquer outro tipo de alimento, quando estamos com fome, certamente que a nossa vida seria muito mais aliviada nessas dores. Teríamos muito mais força, capacidade espiritual para poder enfrentar todas essas provações, né? Porque a oração é isso, é justamente a bússola. Ela nos direciona e nos auxilia a encontrar a decisão correta, as escolhas corretas que vão fazer com que nós cresçamos, tanto em momentos de facilidade como nos principais tormentos e provações que surgirem em nossas vidas. Mais um. Emmanuel finaliza, né, nessa passagem dizendo assim: não ouvides, ou seja, não esqueça, que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Na mesma linha com que já falamos anteriormente. É através da oração que as escolhas são tomadas de forma mais acertadas e a partir daí podemos agir de acordo com essas escolhas que nos foram iluminadas pelo processo de oração. Fica bem claro, então, que mesmo no nosso trabalho de prece intercessória, que é o caso do nosso grupo aqui, nós temos que muitas vezes nos resignar com essas lutas confortadoras. Mas a prece sempre vai ser um elemento importantíssimo para essas lutas. Seja porque às vezes vai haver no nosso ângulo de livre-arbítrio e determinismo a possibilidade de atenuar essas provações, seja porque, mesmo que não tenha essa possibilidade, nós teremos todos esses benefícios aí de luz que nos ilumina, de bússola que nos indica o caminho a seguir, de remédio que nos auxilia à cura, de posto de reabastecimento espiritual e todas essas expressões interessantes aí que o Emmanuel colocou para nós, certo? E é inclusive o caso dos moradores de rua, como foi na semana passada, ou das pessoas em situações de pobreza e de miserabilidade, porque nós não vamos, através da prece, tirá-las dessa condição, mas podemos perfeitamente aliviar as dores, conscientizar a sociedade para ter um olhar mais atento para esse grupo social e, ao mesmo tempo, derramar diretamente sobre eles, de acordo com a nossa força mental, essa luz da oração que vai fazer com que eles se fortaleçam nessas penosas provações pelas quais eles têm que passar. Vamos então ao foco da oração, onde a gente vai usar como mantra o trecho da oração do Pai Nosso, que é justamente o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso então, pessoal. Aguardo todos vocês às 11 horas. Um bom trabalho para todos nós. Até lá.